Nós estamos realmente numa guerra. Há uma guerra que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo na América Latina e que tem essa dimensão transnacional, transfronteiriça e que tem as mesmas causas em vários lugares. Ela se replica em um determinado nível mais alto ou mais baixo, mas se replica de acordo com a possibilidade que é oferecida pelos países, de acordo com o tipo de resistência que os países oferecem a essa investida, essa invasão vertical de bárbaros que tem tomado conta da nossa civilização e que tem buscado a destruição da nossa civilização, a destruição da ordem estabelecida para se destruindo essa ordem, construir uma nova ordem a partir do caos que está sendo gerado. Essa guerra, ela não é somente no campo de batalha, ela não é vencida contando cadáveres, porque cadáveres nós temos aos montes para contar. Só no Brasil são 63.850 mortes violentas no ano de 2017. São mortos demais. Mas a nossa guerra é, sobretudo, uma guerra cultural, uma guerra ideológica, porque o que está por trás disso tudo é uma ideologia que se impregnou no nosso sistema e no nosso sistema de justiça criminal. Hoje, o primeiro mecanismo para tentar resolver esse problema é buscar essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, saber que tipo de mentalidade nós estamos empregando e que ela é a causa de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. É o que nós chamamos no livro de bandidolatria. Nós passamos a proteger o criminoso, passamos a blindá-lo, passamos a considerar o Estado um ente opressor que está ali para oprimir dissidentes e não criminosos que fazem vítimas. Esquecemos, senador Fidel Zavala, das nossas vítimas e de quanto que elas sofrem na mão desses criminosos. Sofrem a tal ponto que muitas vezes perdem, inclusive, no desespero, pessoas de fibra, coragem, como o senhor, chegam a um dado momento de desespero a perder até a vontade de viver. Por quê? Porque esses criminosos eles não se importam com as pessoas. Eles usam as pessoas como se fossem peças num tabuleiro de xadrez. Peças que eles precisam movimentar para que consigam atingir um resultado final, nisso que eles consideram um jogo de poder. Nós temos índices de criminalidade no Brasil que fazem inveja a qualquer país em guerra. Tanto é que nós matamos aqui no Brasil, no espaço de um ano, o que os 4 principais grupos terroristas do mundo, terroristas islâmicos do mundo, levam 2 anos para matar. No mesmo período, 2011 a 2015, nós matamos mais pessoas do que se matou na guerra da Síria. Isso é guerra. É uma guerra que está acontecendo no campo de batalha e que está acontecendo também na cultura. E que esse evento aqui, ele busca servir como um marco de uma reação organizada a isso tudo. Nós temos uma impunidade acachapante. De 63.850 homicídios que nós temos no Brasil, segundo a Estratégia Nacional de Segurança Pública, de 5 a 8%, deputado Francisquini, tem a autoria esclarecida no país. Ou seja, nós temos mais de 90% de impunidade nos crimes de homicídio, que é o crime mais grave que pode acontecer para um ser humano. Quem dirão os crimes que são considerados menos graves? Roubos, no estado do Rio de Janeiro. Um assalto é esclarecido, tem a autoria esclarecida a cada 53, menos de 2%, ou seja, o crime é um baita negócio para o criminoso. Ele sabe que é muito difícil ele ser preso, e se ele preso for, ele estará logo em liberdade, porque o nosso sistema criminal, nosso sistema prisional, é uma porta giratória, como diz meu amigo e colega Bruno Carpes, lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque nós temos aqui toda a sorte de benefícios que é alcançada aos criminosos para que eles sintam que cometer crimes realmente vale a pena, que o crime realmente compensa no Brasil. Então, essa criminalidade violenta que nós temos no Brasil, essa violência que nós temos no Brasil, ela não deixa de ser uma violência política, porque o Estado brasileiro demonstra uma total falta de vontade política de enfrentamento em relação a esse problema. Por vezes, demonstra, inclusive, cumplicidade com isso, o que caracteriza aquilo que no livro, aquela palavra que é difícil de pronunciar até para a mestre de cerimônias aqui, o democídio, que é uma palavra desconhecida, mas não é uma palavra nova. É uma palavra já que tem um significado já consolidado na academia norte-americana, que significa simplesmente que o assassinato sistemático de um povo ou de pessoas do povo pelo seu próprio governo.
Isso acontece na Venezuela, por exemplo. Outra forma de democídio é a omissão do Estado, omissão depravada, omissão degenerada de preocupação com as vítimas, para com a vida humana. Isso também é considerado pela Academia Americana no livro Death by Government, do R.J. Rummel, democídio. Esse é o nosso democídio, essa criminalidade, em que o crime serve também para sustentar correntes políticas. O Foro de São Paulo começou com algumas correntes políticas e algumas correntes guerrilheiras, correntes de sequestradores, Farc, Mir chileno, todos eles unidos com partidos políticos que tiveram e colocaram em prática e foram protegidos por eles durante mandatos que foram exercidos por esses partidos nos países em que eles conseguiram atingir o poder, e foram quase todos os países da América do Sul nesse período todo. O Estado, então, é tratado como um botim, como diz o futuro ministro da Cultura, da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, o Estado patrimonialista, que tenta se obter o poder através da violência para impor uma apropriação do Estado por esses grupos que transcende muito, ou seja, desconsidera completamente o que seja bem comum, o que seja interesse público, e sim um botim para ser dividido entre nossos companheiros e para excluir aqueles que são contra nós. Então nós temos aqui hoje, como regra, como negócio, como incentivo de negócio, a impunidade. A impunidade, que resulta de uma política criminal que se diz garantista, que espera garantir direitos, garantir os direitos fundamentais, garantias processuais do cidadão, e que não é nada mais do que um disfarce para não garantir nada disso e proteger a criminalidade, a impunidade, o assassinato, o tráfico de drogas, o estupro, o terrorismo e o caos. É isso que o tal do garantismo penal no Brasil garante, nada mais. Ninguém pode ser contra garantias penais, garantias processuais, que são direitos de todo cidadão. Mas o garantismo penal não promove isso no Brasil, não promove isso na América, não promove isso lá no Paraguai. Conversava com o senador Fidel antes, que me dizia que a Constituição deles, assim como a nossa, é uma Constituição garantista. O que significa isso? Que nós estamos interpretando a Constituição de modo a sequestrá-la para fins políticos. E aí entra o Poder Judiciário exercendo uma influência nefasta no nosso sistema de justiça criminal através do ativismo judicial, que cada vez mais protege criminosos, cada vez mais se desapieda das vítimas da criminalidade. Então nós temos esse sistema de política criminal laxista que resulta em uma política que é levada a efeito pelo legislativo cada vez mais frouxa. Desde que se criou, por exemplo, o regime semiaberto na Lei de Execuções Penais, lá em 1984, depois a Lei 9.099, Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo, a progressão de regime. Nós temos aqui também, no nosso sistema, o indulto, o famoso indulto natalino, uma tradição que tem cada vez se alargado mais para colocar o quanto antes nas ruas criminosos que deveriam estar presos, passando por cima da coisa julgada, passando por cima das sentenças condenatórias. Se diz que se prende demais no Brasil, que nós temos uma mentalidade punitivista. Se nós não conseguimos sequer prender 5% dos criminosos no Brasil, se no dia que chegarmos a 5% será muito, não prendemos 95%, nós estamos encarcerando em massa. Como assim? Nós temos impunidade em massa, 95% de impunidade no mínimo? A nossa lei penal não permite prender em regime fechado mais do que 2,87% dos tipos penais que nós temos em vigor no país. O resto todo, mais de 50%, permite a transação penal, que é, ou seja, evitar que o processo comece, que o Ministério Público denuncie o criminoso. Se ele for condenado no final, só 2,87% dos crimes obrigam o juiz a aplicar o regime fechado. Um assaltante à mão armada, por exemplo, se for primário, ele é condenado a regime semiaberto, inicialmente, ou sempre aberto, como se diz, porque eles costumam sequer ficar nos estabelecimentos prisionais. Então o Executivo leva a efeito essa política criminal através de um sistema prisional que é sucateado e que serve de propaganda para o desencarceramento. Eles mesmos sucatearam o sistema prisional, entregaram o sistema prisional na mão de facções criminosas, empoderaram, para usar uma palavra tão ao gosto deles, os criminosos na cadeia, e a pena de prisão faliu, a pena de prisão está falida
Não é a pena de prisão que está falida. Né? Dizer que a pena de prisão que está falida é dizer que, como eu era muito ruim em matemática quando eu era criança, e ia mal nas provas de matemática, a minha prova de matemática é a prova de que a matemática está falida. Não, fui eu que errei. O sistema prisional brasileiro é que foi levado a esse caos, para depois vender a propaganda, a narrativa do desencarceramento, que nada mais faz do que proteger criminosos e desproteger a população. Para terminar, o judiciário promove todas essas políticas. A polícia hoje no Brasil, ela é demonizada, e aí que nós temos o nosso democídio. E nós vamos ter um custo para enfrentar isso cada vez mais alto, quanto mais demorarmos para enfrentar esse problema. O custo disso tem que ser um dia assumido por qualquer governo que se preze, que qualquer governo que tenha o mínimo de noção de bem comum e que queira representar o povo, mesmo que isso venha a representar um sacrifício do próprio governo. É preciso coragem, mas uma coragem que não é somente uma coragem moral. A coragem moral é muito necessária, mas tem que ter coragem física, como se teve na Colômbia, para enfrentar esse problema. Coragem física, colocar na reta, pensando no próximo, pensando no bem comum, porque nós estamos em posições de responsabilidade demasiada para que nós pensemos somente em nós e nos nossos umbigos. Então essa coragem moral e coragem física é mais do que necessária, porque nós temos hoje muita gente que sabe muito bem o que está acontecendo, mas que está assumindo um ar de fatalismo. Não há como fazer nada, sabemos que todos os problemas que acontecem, mas vai custar muito caro enfrentá-los. Nós não temos coragem de enfrentar esse problema. Renunciem aos seus mandatos, renunciem aos seus cargos, saiam daí e deem lugar para quem tem coragem de fazer alguma coisa. Temos que vencer o fatalismo porque é possível vencer essa criminalidade. Na Colômbia, segundo o livro do professor Ricardo Vélez Rodrigues, nós tínhamos, na década de 80, 90, 7 mil guerrilheiros, 20 mil guerrilheiros, 7 mil do Exército de Libertação Nacional, 13, 14 mil das Farc, que escravizavam toda a população colombiana de 20 milhões de pessoas. Me corrija se eu estiver errado na população. Como é que nós vamos ficar reféns de um número ínfimo de bandidos, que são, na verdade, muito fáceis de enfrentar quando nós quisermos tomar essa atitude e enfrentarmos, inclusive, a sabotagem que tem dentro do próprio sistema. Então, essa realidade é que está pedindo passagem agora. A realidade que fala mais alto. Que agora que a água bateu no pescoço, está fazendo com que os românticos de plantão, aqueles que, do alto das suas ideias belas, e humanistas, aparentemente humanistas, mas que são pseudo-humanistas, só defendem alguns tipos de seres humanos, alguns tipos de direitos humanos, essas ideias estão caindo na real. A necessidade está obrigando a que nós caiamos na real. E é o momento em que nós vamos valorizar aquilo que realmente funciona, aquilo que Ortega y Gasset chamava de ideias dos náufragos. Nós somos náufragos, nós estamos naufragando enquanto civilização na América do Sul inteira, e chegou o momento em nos agarrarmos naquilo que realmente funciona, e eu tenho certeza, eu tenho muita fé em Deus, confiança em Deus, que nós conseguiremos sair desse buraco que nós entramos através dessa mudança de mindset, dessa mudança de mentalidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado.